A 20ª rodada da Série A começa nesse fim de semana. Antes da gente dar o giro pelos clubes, vamos dar uma olhadinha como está a tabela de classificação aqui na tela. O Palmeiras, claro, liderando com 39 pontos. O Corinthians vem na segunda posição com 35. O Fluminense tem 34. O Atlético Mineiro é o quarto com 32 pontos. O Atlético Paranaense aparece na quinta posição, tem 31. O Flamengo é o sexto, tem 30. Vem o Inter na cola, também com 30 pontos. Bragantino tem 27, com 26 pontos. São Paulo e Santos, né? O Santos é o nono, São Paulo 10º. Virando a página, a gente tem o Botafogo com 24, mesma pontuação do Ceará, com 22 pontos. Coritiba e Goiás. O América Mineiro e o Avaí tem 21. Na zona de rebaixamento, Cuiabá com 20, Atlético de Goiás 17, Juventude 16 e o Fortaleza, que tem 15 pontinhos. Agora, um pulo até a cidade maravilhosa. Vamos começar com o time de futebol mais envolvente do momento, com o dinizismo, o Fluminense do Fernando Diniz. A delegação do Fluminense já está de volta ao Rio de Janeiro após a vitória por 1-0 diante do Fortaleza na última quinta-feira, no estádio do Castelão. O jogo foi válido pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. O gol do tricolor foi marcado pelo Nonato. Ele que havia feito um gol momentos antes do jogo, mas que foi anulado pelo árbitro de vídeo. Depois, tudo certo, inclusive uma bela construção de jogada para até sair o gol do Nonato, gol esse que dá a vantagem ao Fluminense para o jogo de volta contra a equipe do Fortaleza, desta vez aqui no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. O Fluminense vai poder até empatar o jogo. Os jogadores tiveram folga nesta sexta-feira e voltam às atividades apenas neste sábado. Treinam novamente no domingo, quando embarcam para Santos, porque na segunda-feira, às 8 da noite, o Fluminense tem a equipe santista pela frente, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Sobre o jogo da última quinta-feira, quem falou com a imprensa foi o técnico Fernando Diniz. Em relação a esse negócio de jogar o melhor futebol do Brasil, acho que tem um monte de gente que joga bem de diferentes maneiras. Acho que a gente está, concordo quando você fala que a gente está cada vez mais sólidos, sabendo jogar os jogos, um time que se doa muito. Então a gente mereceu ganhar o jogo hoje, porque Fortaleza cresceu no jogo, mas não teve chance clara quase para marcar. A gente no primeiro tempo tivemos um gol anulado, como eles tiveram também no segundo. Mas a gente soube se defender muito bem quando precisou se defender. Tá? E o Fortaleza é um time extremamente bem treinado. Quando a gente fala, né, do bom futebol praticado pelo Fluminense, não é só pela bela sequência de vitórias, não. É pelo encaixe realmente da equipe. Esse gol, por exemplo, que o Flu marcou diante do Fortaleza, você vê que é um time que se conhece. Uma jogada que a gente diz de videogame, né? Lindo de se ver. O Flu tá voando em campo. No campo, falando ainda de Série A, o Santos se prepara para encarar o Fluminense. Fora dele, tenta reforços e luta para não ficar sem o apoio da torcida. O jogo vai marcar o reencontro do meia Paulo Henrique Ganso e também do técnico Fernando Diniz com o Santos. Uma partida que também terá outro ingrediente especial: o confronto do terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro, do Fluminense, contra a segunda melhor defesa do campeonato, a do Santos. Sim, um duelo difícil, mas eu creio que será um grande jogo. As duas equipes vão propor o jogo, vão jogar, e a gente tem trabalhado bem em cima deles para poder conseguir um bom resultado. E como vai ser esse, teoricamente, reencontro com o professor Diniz? Ele não vai estar na beira do campo, mas com certeza ele deve estar presente no estádio, né? Como vai ser esse reencontro com o professor? É importante porque ele passou um período aqui com a gente, deixou muitos ensinamentos para nós, é um cara sensacional. Eu creio que poder reencontrar ele, ainda que não na beira do campo, mas vai ser algo especial também. O Santos, ainda em processo de reformulação com o novo técnico Lisca, espera por reforços. Todos eles alternativas estrangeiras. O meia Cristal, do camisa 10 do Huracan, é uma possibilidade. Lucas Blondel, lateral do Tigre, também da Argentina, outra chance. Enquanto isso, as soluções terão que ser caseiras. Luiz Felipe, Michael, Sandri e Lucas Pires podem ser desfalques. Alternativas das categorias de base são as opções do técnico Lisca, Derek, Jair, por exemplo, zagueiros. O que é certo é que a torcida estará novamente ao lado do Peixe. A Vila Belmiro pra gente é um lugar onde a gente perdeu aquilo um pouco de vencer bastante em casa, e agora poder retomar, poder não estar tomando gols, já é um início importante, fazer a Vila nossa fortaleza, que sempre foi.
E uma preocupação a mais para o Santos, porque a torcida que tem feito a diferença pode ser desfalque nesta temporada, nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, porque o Santos foi denunciado pelo STJD por conta dos incidentes quando da eliminação da Copa do Brasil diante do Corinthians. Todo mundo se lembra, aquela agressão ao goleiro Cássio, também uma revolta geral no final do jogo, e o Peixe pode ficar, além de tomar uma multa, ficar de 1 a 10 jogos sem contar com o torcedor na sequência do campeonato. Tarefa difícil que o Santos vai ter que se defender para não perder esse importante aliado para os planos finais da temporada santista. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, por enquanto, nessa segunda-feira a torcida está confirmada para empurrar o Santos contra o Fluminense. Está lá em cima, está brigando pelas primeiras posições, por uma vaga na Libertadores. Nós passamos por uma experiência ruim ano passado, não podemos repetir de jeito nenhum. É um assunto delicado, né? Porque o clube acaba pagando pela atitude de alguns, mas de fato algo precisa ser feito. A imagem, inclusive, foi muito preocupante, graças a Deus não chegou a atingir o Cássio, mas foi por pouco. E, de alguma forma, isso precisa acabar no futebol brasileiro. E talvez o extremo seja esse, né? Acabar punindo os clubes. É para menos que o Departamento de Matemática da UFMG já dá 51,5% de chance do Alviverde levantar seu 11º caneco nacional. Atrás vem o Fluminense com 17,5% e o Corinthians com 15%. Flamengo e Atlético Paranaense têm pouco mais de 4%, o Galo 3,6% e o Inter 1,6%. Daí para trás, ninguém mais ultrapassa o 1%. A explicação para o tricolor carioca, terceiro colocado, ter mais chance do que o vice-líder Corinthians está na evolução. Se contarmos apenas os últimos 10 jogos, o time de Fernando Diniz é o que tem melhor aproveitamento entre todos. Nos 19... Só que eu tenho uma opinião um pouco impopular com respeito a essa parte de cima da tabela. Eu acho que o Palmeiras, que joga o melhor futebol do Brasil, e o Fluminense, que joga um futebol extremamente interessante de ser assistido, eu acho que e aí eu estou falando de futurologia, né? E nós não temos esse poder, mas é só por uma questão de achismo puro, e eu não desprezo o achismo em hipótese alguma. Eu acho que o Palmeiras atingiu o platô, e acho que o Fluminense também. Achismo. Não adianta brigar comigo, é achismo. Mas eu vejo o Corinthians com possibilidade de crescimento, o Atlético com possibilidade de crescimento e o Flamengo também. Mas eu acho que Palmeiras e Fluminense atingiram um platô. Atingir o platô agora é ter uma queda? Não. Eles podem ter atingido o platô, mas continuar jogando bem. Agora, eu vejo possibilidade do crescimento do Atlético pelo elenco que está melhor, foi reforçado, e pela volta do Cuca. O Flamengo, por razões óbvias. O Dorival veio, ajeitou a casa e o time também tem crescido, tem jogado bem e com ótimos reforços, Cebolinha e Arthur Vidal. E o Corinthians também. O Corinthians se reforçou, já faz um trabalho, o próprio Vitor Pereira falou na coletiva, de resultado, mas a tendência é de crescimento, porque o elenco é muito bom. Então, é uma opinião um tanto quanto impopular, o torcedor não gosta, mas eu acho que Corinthians, Atlético e Flamengo, eu acho que ainda tem uma margem de crescimento maior do que da dupla que eu citei, Palmeiras e Fluminense, Renata. O Ganso. O Ganso tá fazendo uma bola. Aí já começa a ter várias opções. Mas pra mim, no Fluminense, o melhor é o Caleri, Cano. Então, aí a Renata já acha que é o Cano. O Cano joga muito. Você falou desse, você tá falando... a gente pode seguir no YouTube dele, cada um fala desses times que estão na ponta, quem é o melhor de cada um. Você deu o exemplo do Gustavo Gomes, zagueiro. Manuel, zagueiro do Fluminense, tá jogando muito, tá fazendo gol também. Manuel, artilheiro. Não, eu sei, ela tá dando o exemplo do Gustavo Gomes, que tá jogando muito. Não, o Gustavo Gomes é porque...